E aí, fantasmas? Eu falei que ia dar problema, não falei? Lá atrás, quando a Pocket Pair anunciou o Palworld, o conhecido Pokémon com armas, desde o início já ficou bem clara a inspiração em Pokémon, em alguns dos monstrinhos do jogo, né, os chamados Paus. E aí depois, esse ano, com o lançamento definitivo do jogo, a gente voltou a falar como alguns desses Paus eram parecidos, para não dizer copiados, de alguns Pokémon muito famosos, e não deu outra, a Nintendo e a Pokémon Company registraram um processo contra a Pocket Pair, desenvolvedora do Palworld. Bom, aparentemente esse processo é por infringirem propriedade intelectual e de patente, o que me parece algo extremamente grave, só que a Pocket Pair não parece pensar da mesma forma, porque depois que essa notícia ganhou o mundo, a Pocket Pair veio a público e falou o seguinte, ó: eles não sabem quais patentes estão sendo acusados de violarem. Mais do que isso, a Pocket Pair disse também que continuará atualizando o Palworld apesar do processo e pediu desculpas aos jogadores que ficaram porventura preocupados com o futuro do jogo. Enfim, acho que eles fizeram a parte deles mesmo, né? Eu acho que esse processo vai correr em total sigilo. Dificilmente a Nintendo e a Pokémon Company vão a público dar detalhes sobre quais patentes exatamente eles acreditam que foram infringidas. Se de fato o processo rolar em segredo de justiça, até a própria Pocket Pair, que parece um pouco mais transparente, digamos assim, com o seu público, seria impedida legalmente de falar abertamente sobre o processo e as causas, né, sobre o que de fato ela foi acusada de infringir. Como eu disse, a Pocket Pair parece ter uma proximidade maior com o seu público, né? Inclusive, eles lançaram uma nota oficial, ó, sobre o processo. Ontem, um processo foi aberto contra a nossa empresa por violação de patente. Recebemos notificação desse processo e iniciaremos os procedimentos legais e investigações apropriados sobre as alegações de violação de patente. A Pocket Pair é uma pequena empresa de jogos indie sediada em Tóquio. Nosso objetivo como empresa sempre foi criar jogos divertidos. Continuaremos a perseguir esse objetivo porque sabemos que nossos jogos trazem alegria a milhões de jogadores ao redor do mundo. Palworld foi um sucesso surpreendente esse ano, tanto para os jogadores quanto para nós. Ficamos impressionados com a resposta incrível ao jogo e temos trabalhado duro para torná-lo ainda melhor para os nossos fãs. Continuaremos aprimorando Palworld e nos esforçaremos para criar um jogo do qual nossos fãs possam se orgulhar. É realmente lamentável que sejamos forçados a alocar um tempo significativo para questões não relacionadas ao desenvolvimento do jogo, no caso, a esse processo. No entanto, faremos o máximo pelos nossos fãs e para garantir que os desenvolvedores de jogos indies não sejam impedidos ou desencorajados de perseguir suas ideias criativas. Pedimos desculpas aos nossos fãs e apoiadores por qualquer preocupação ou desconforto que essa notícia tenha causado e, como sempre, obrigado pelo seu apoio contínuo a Palworld e a Pocket Pair. Essa foi a nota. A Nintendo falou um pouquinho, a Pokémon Company, até onde eu vi, não falou absolutamente nada sobre o assunto. Imagino que essa vai ser a política pública da Pokémon Company. Até onde eu vi, a Pokémon Company não se pronunciou abertamente sobre o caso. A Nintendo falou que demorou alguns meses para reunir todas as provas e abrir de fato o processo e que não pretende falar mais abertamente sobre esse assunto. Isso foi segundo o PokéExperto divulgou, e o próprio PokéExperto falou que esse processo, todo o trâmite envolvendo esse processo pode demorar anos, incluindo evidentemente uma possível apelação de quem perder no processo. E aí vocês podem fazer as suas apostas. A minha aposta é que dificilmente a Nintendo e a Pokémon Company irão perder esse processo. Realmente acho muito difícil que duas empresas gigantescas percam um processo movido contra o que a própria Pocket Pair falou, né? Um estúdio pequeno, um desenvolvedor pequeno, considerado indie. Dificilmente vejo a Nintendo e a Pokémon Company perdendo esse processo. O que vai resultar disso e quando de fato esse processo vai ser julgado, aí são outras questões, né? Podem demorar anos, não necessariamente o jogo, o Palworld, tenha que ser tirado do ar. Acho que vai depender muito do momento em que o Palworld tiver. Se todo mundo já tiver esquecido do jogo, acho até possível que ele seja de fato retirado do ar. Se não, poderemos entrar em outras soluções, mas o fato é que Palworld sabe que tem vários monstrinhos extremamente parecidos com Pokémon e, na minha humilde opinião, o processo deve girar de fato em torno disso. Não apenas em questão do design, mas também aos sprites, né? A forma como eles foram modelados dentro do Palworld parece muito
próximo ao que a gente viu nos jogos mais recentes de Pokémon. Enfim, um dia talvez saberemos mais detalhes sobre esse processo. Esse dia não é hoje, mas aconteceu como previsto. Pokémon versus Palworld agora nas vias legais. Bom, vamos em frente, porque se a Pokémon Company está jogando duro com a Pocket Pair e com o Palworld, eles estão jogando duro também com a gente sobre notícias sobre Pokémon Legends EA. E nessa semana aí, algumas semanas na verdade, eles publicaram no Instagram um compilado de imagens sobre os Pokémon do tipo dragão. Afinal, 2024 é o ano do dragão na China, e aí eles postaram lá que o Dratini foi o primeiro Pokémon dragão descoberto, o Raging Bolt o dragão mais recente descoberto. Eles falam sobre a região que tem mais dragões, que é a região de Paldea, com 14, a que tem menos, que é Johto, com 1 só, o Kingdra. Fala sobre o maior dragão que existe, Eternatus, e o menor, que é o Applin. O mais pesado, também o Eternatus, e o mais leve, também o Applin. Fala que existem 5 Pokémon do tipo dragão com o tema de maçã, logicamente o Applin e todas as suas evoluções. Eles montam aí um arco-íris de Pokémon dragão, né, com Pokémon dragão de várias cores diferentes. Falam a quantidade de lendários do tipo dragão que existem, que são 15 no total, e também de mega evoluções que existem, 9 no total, além das Ultra Beasts, temos 2 Ultra Beasts do tipo dragão. Fala também sobre o Pokémon dragão mais rápido, que é o Dragapult, o Pokémon mais lento, de novo o Applin, das combinações de tipos mais populares que temos na franquia, dragão e voador, dragão e grama e dragão e terrestre, e também aí com menos combinação, né? Ou pelo menos a combinação que não existe, dragão e fada. O que meio que mostra que a Pokémon Company não considera as mudanças de tipos ao Mega evoluir. Então a Mega Altaria tem o tipo dragão e fada, mas eles contam com o tipo da Altaria normal e não da Mega Altaria, o que é um tanto curioso. E aí a imagem seguinte é a que me fez trazer esse post para esse vídeo, que é da Altaria e do Zygarde. Eles falam aí o alfabeto dos Pokémon do tipo dragão de A a Z. Coincidentemente, o próximo jogo da franquia se chama Pokémon Legends ZA, se passa em Kalos, e muita gente teoriza que o Z vem justamente de Zygarde. Afinal, a gente teve Pokémon XY, de Xerneas e de Velton, nunca tivemos o Pokémon Z, mas agora a gente vai ter o Pokémon Legends ZA. Então parece que a Pokémon Company tá apontando para essa direção, ao mesmo tempo que brinca com os nossos sentimentos, já que eles não dão notícias de Legends EA, mas dão essas pílulas pra gente ir teorizando e fazendo esse burburinho que a gente adora fazer. Dessa vez, principalmente, não sem motivo, né? Afinal, com a falta de informações oficiais, a gente começa a se apegar a qualquer coisa que eles nos dão. E essa imagem é muito engraçada. Isso quer dizer que o A de Pokémon Legends EA tem a ver com a Altaria? Não. Muito provavelmente não, né? Mas eu acho que o Z sim tem a ver com Zygarde e eles não fizeram isso sem querer, não. Enfim, o post continua aí mostrando os Pokémon do tipo dragão que o Ash capturou ao longo da sua jornada e também algumas coleções e cartas do Pokémon Trading Card Game que tem o tipo dragão. Ainda sobre Pokémon Legends EA, temos que ir agora para o site comicbook.com e eles postaram recentemente essa matéria aqui, ó. Uma patente Pokémon mostra que Pokémon Legends EA estaria trazendo de volta uma feature que é das favoritas dos fãs. Sem muito mistério, já vou revelar que essa feature seria os Pokémon Ride, aqueles Pokémon que a gente pode montar para percorrer o mapa dos jogos de forma mais fácil, ágil e às vezes até acessar pontos que a gente não poderia acessar sem esses rides. Particularmente, me parece bastante provável que os rides estarão presentes em Pokémon Legends EA, não apenas porque em Legends Arceus eles desempenharam um papel fundamental dessa locomoção pelo mapa de Hisui, como também porque em Scarlet Violet, mal ou bem, a gente teve um ride, né, que foi o Koraidon na versão Scarlet e o Miraidon na versão Violet. Então não vejo por que eles tirariam essa mecânica agora em Pokémon Legends EA. O que me preocupa é que a gente sabe que Pokémon Legends EA, a princípio, se passa num lugar fechado, né, que é na cidade Lumiose, basicamente. Então, como que vai funcionar a gente percorrer uma cidade com os rides, tá ligado? Em teoria, não deve ser um mapa tão grande assim, então a gente não precisaria, por exemplo, escalar montanhas. O fato de voar pela cidade seria no máximo para a gente acessar áreas do topo de prédios, por exemplo. A menos que exista uma área ao redor da cidade Lumiose, que aí sim a gente possa explorar mais abertamente, digamos assim. Ou quem sabe planos diferentes, né? O primeiro plano é a cidade Lumiose, mas a gente pode ter, por exemplo, um subterrâneo ou algo no céu, né? Algo como Zelda faz muito bem nos seus jogos mais recentes. E para fechar o vídeo de hoje, Pokémon TCG Pocket, o próximo jogo mobile da franquia.
entrou numa época de testes, digamos assim. Muitos criadores de conteúdo e sites especializados foram convidados pela Pokémon Company para testar o Pokémon TCG Pocket. Aqui no Brasil, pelo que eu vi, a IGN foi convidada e mandou o Coelho no Japão. Eu dei uma olhada no preview, digamos assim, né? É um review do que ele testou, mas um preview porque o jogo de fato ainda não foi lançado, mas ele pareceu bastante otimista com o que ele testou. Vai ter algumas microtransações, mas o jogo não parece full pay to win, vai ter uma limitação do quanto você pode gastar por dia. As trocas estarão presentes no TCG Pocket, mas não num primeiro momento. Então o colecionismo que eles falam tanto e apostam ser a principal cartada desse jogo, de princípio não vai ser completamente explorado, né? Já que sem a troca eu acho que fica um pouco limitada essa parte do colecionismo. E de fato parece que as batalhas vão ser uma versão simplificada do que a gente já tem no competitivo do TCG, seja físico, seja no Pokémon TCG Live. Se isso vai se transformar numa segunda vertente, numa vertente alternativa do competitivo principal do Pokémon Trading Card Game, acho que só o tempo dirá, vai depender muito do sucesso do Pokémon Pocket. Mas você pode ver mais detalhes tanto no vídeo da IGN, feito pelo Coelho, quanto em vídeos de outros criadores de conteúdo que eventualmente você acompanha. Ao mesmo tempo que alguns tiveram a oportunidade de testar o jogo, eles também revelaram um novo trailer do Pokémon TCG Pocket, então vamos encerrar o vídeo de hoje acompanhando juntos esse trailer para ver se tem alguns detalhes que a gente ainda não sabia sobre o game. Ok, vamos dar uma olhada no trailer então de gameplay do TCG Pocket. Pokémon Trading Card Game Pocket is an app for mobile devices developed so that people around the world can enjoy the Pokémon TCG in a more casual way. Basicamente falando que é um jogo para celulares, para todo mundo poder aproveitar o TCG de Pokémon de uma forma mais casual. Just choose a booster pack you like, open it up, and collect the cards. Para jogar, basta escolher um booster que você queira, abrir e colecionar as cartas. And those are the basics. Players can open 2 booster packs each day at no cost. Vai poder abrir 2 boosters por dia sem nenhum custo. As you collect cards, you'll fill up your card decks. Conforme você coleciona as cartas, vai preenchendo essa decks. You can even put your favorite cards on display. Pode exibir suas cartas favoritas. While many cards will feature nostalgia-inducing classic illustrations, you can also encounter many with new illustrations as well. And Muitas cartas vão exibir artes clássicas, outras mais novas, né, mais modernas. even the same Pokémon can have a variety of different illustrations and depictions. Mesmo o mesmo Pokémon pode ter diferentes versões de cartas, né? Isso já existe no Trading Card Game, né? A regular, a Full Art, a Illustration Rare e assim por diante. There are also some impactful cards that look like they could pop right out of the screen when moved around. Falando aí dos efeitos que parece que ela tá saindo da tela, né? Quando você vai mexendo. In addition, immersive cards will also be available. Cartas imersivas também estarão disponíveis. An immersive experience that feels as though you're leaping into the world of card illustrations awaits you. Parece que você tá entrando no mundo das ilustrações das cartas, né? Find your favorite cards among a variety of card types. Encontre as suas cartas favoritas dentre uma grande variedade de cartas. Opening packs isn't the only way to obtain cards, though. Abrir packs, abrir boosters não é a única forma de você conseguir suas cartas. You'll also get chances to obtain one card from packs someone else has opened. Aparentemente você também pode ter você tem a chance de conseguir cartas de outras pessoas que abriram boosters. Do this to get cards that interest you. Faça isso para conseguir cartas do seu interesse. Not only can you collect cards, but you can also enjoy battling. Não apenas você pode colecionar cartas, como você também pode batalhar. Battling can be enjoyed alone, or with players from around the world. Batalhar pode ser sozinho, né? Provavelmente contra a máquina, ou contra jogadores de todo mundo. The rules are simplified, so that even players who have never played the Pokémon TCG can start battling. As regras foram simplificadas, então mesmo se você nunca tenha jogado TCG, você vai poder começar a jogar pelo Pocket. Enjoy casual battles on your mobile device during short periods of free time. Aproveite batalhas simplificadas no seu celular durante um período gratuito, aparentemente. The fun of opening packs and collecting cards, all available in your pocket.
A diversão de colecionar e abrir cartas disponíveis no seu bolso, né? Então, de fato, o foco do Pocket vai ser o colecionismo, né? Então, ser lançado sem a troca de cartas, acho que deixa um pouquinho a desejar. Pokemon Trading Card Game Pocket is planned for release on October 30th, 2024. Planejado para ser lançado no dia 30 de outubro de 2024, uma quarta-feira. Então, fica ligado aí. E esse foi o trailer de gameplay do Pocket. Parece divertido. Muita gente apostando que esse pode ser uma nova febre do mundo Pokémon. Não sei se vai ser tão longe, mas de fato as cartas Pokémon se popularizaram bastante recentemente, então vejo dentro de um nicho de jogos e de jogos de carta fazendo sucesso, mas não acho que fure a bolha como, por exemplo, o Pokémon GO fez na época do seu lançamento. De qualquer jeito, a gente vai acompanhar o lançamento aqui no canal, vamos jogar um pouquinho e se vocês gostarem, a gente pode fazer séries jogando e colecionando cartas do Pokémon TCG Pocket, beleza? Mas é isso, fantasmas. Essas foram as novidades da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, de se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar logo em 1 milhão de inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, inclusive para compartilhar esse vídeo aqui e outros dos seus favoritos com os seus amigos e transformar todo mundo em fantasmas como nós. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, pela força sempre e até a próxima.